Meus irmãos, vamos abrir no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós começamos já na última semana a ponderar algumas verdades a respeito do Sermão do Monte. E hoje nós vamos tentar compreender as verdades do versículo 3. Mas eu gostaria de ler o verso 1 até o verso 12, que é o conteúdo completo da mensagem de Jesus. Vamos ler então? Mateus 5, verso 1, a palavra de Deus afirma: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos ler todos juntos o versículo 3. Vamos lá? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu sei que algumas versões diz pobres, e eu gosto até mais dessa versão. Vamos dizer mais uma vez? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque... Sem olhar na Bíblia agora, vamos lá? Vamos dizer pobres, tá bom? Em vez de humildes, bem-aventurados. Amém. Meus irmãos, o Sermão do Monte foi uma das pregações mais revolucionárias do Senhor Jesus. Nós falamos um pouco disso na última mensagem. Jesus ensina o que significa viver de dentro para fora. Você ser a pessoa que você é por causa do que está dentro de você. Nós falamos que a expressão bem-aventurado significa feliz. Então quando Jesus diz bem-aventurados os humildes ou os pobres, é como se ele estivesse dizendo: ó, como são felizes os pobres de espírito. Você sabe qual é o oposto dessa expressão, bem-aventurados? Essa expressão é o oposto dessa expressão era uma expressão que normalmente estava na boca dos profetas. Ai daquele, ai daquele, ai de vós. Lembra? Jesus falou isso, os profetas falaram isso. Então aqui Jesus está falando que só tem dois caminhos para você. Só tem duas maneiras pelas quais Deus te enxerga. Ou ele diz que você é uma pessoa bem-aventurada, que você é uma pessoa feliz. Ou ele olha para você e diz: ai de você, ai de você. E aqui, meus irmãos, o versículo 3 ensina o modo de você entrar no reino de Deus. Eu creio que se eu perguntasse para todos vocês, quem deseja entrar no reino de Deus, todos diriam uma só voz: eu quero entrar no reino de Deus. Eu acredito que o motivo pelo qual vocês estão aqui é porque vocês desejam entrar no reino de Deus. E ele diz: para você entrar, você precisa ser humilde. Ou na outra versão, você precisa ser pobre de espírito. E por que Jesus começa com a humildade? Por que Jesus começa com essa pobreza espiritual? Meus irmãos, vamos lembrar que a humildade é a característica fundamental de quem é de Deus. Ninguém pode entrar no céu sendo orgulhoso.
É como se a porta do céu fosse uma porta tão baixa, tão baixa, tão baixa, que você precisa se rastejar para poder entrar e entrar no céu. Mas ao mesmo tempo, essa mensagem é uma mensagem difícil. Aliás, eu vou reformular. Não é uma mensagem difícil, é uma mensagem impossível. Você sabia que Jesus está mandando você fazer uma coisa impossível? Deixa eu perguntar aqui, quem é humilde aqui? Levante a mão. Teve uns que ensaiaram e fizeram assim, não? Porque levantar a mão e dizer eu sou humilde, significa você ser o quê? Arrogante. Só um arrogante que pode levantar a mão e dizer eu sou humilde, eu tenho orgulho da minha humildade. Então, essa virtude, ela está em você, mas ela não é perceptível por você. Então, o que Jesus está mandando a gente fazer aqui é uma coisa impossível. Cedo ou tarde, a gente descobre que nós não temos condições de bater no peito e dizer, eu sou uma pessoa humilde. E se você entendeu isso, você já está num bom caminho, você já começou a compreender o que Jesus está falando, porque o que Jesus está falando aqui é paradoxal. Ele está dizendo o seguinte, você não pode ser cheio até que você descubra que você é um completo vazio. Você não vai ter valor nenhum até que você descubra que você não vale nada. Vocês estão entendendo isso? Então a mensagem é essa. Quando você descobrir que você não vale nada, aí você começou a ter valor diante de Deus. Quando você descobrir que não tem nada, aí você está pronto para ser cheio do Senhor. Vocês estão percebendo porque essa pregação de Jesus foi tão revolucionária? As pessoas não gostam disso. As pessoas não gostam de serem despojadas. A gente vê hoje, até no meio da fé cristã, as pessoas não falam muito em se esvaziar. Você vai numa livraria cristã, está lá uma prateleira. Como você ser isso, como você ter vitória, como você ter não sei o quê, como você vencer, como você superar, como você se apropriar. Está cheio de livro assim. Agora, eu nunca vi um livro assim, com o título, Como se tornar um nada. Como ser um João Ninguém. Devia ter um livro desse, né? Eu encorajo vocês a escreverem um livro sobre esse assunto. Porque esse é o ensino de Jesus. Jesus apresenta a humildade. E a humildade, irmãos, é a maior de todas as graças. E a humildade, a árvore da humildade jamais cresce num solo marcado pela soberba. E é por isso que Jesus começa por esse assunto. Ele vai dizer, a felicidade é para os humildes. Você só vai conseguir contemplar o quanto Cristo é belo quando você parar de encontrar beleza em você. Você só vai descobrir o quanto Deus é maravilhoso quando você parar de se olhar no espelho e dizer, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou lindo. Você não vai conseguir ver a beleza de Deus até você perceber isso. Então, Jesus está falando do caminho de entrar no reino. É o caminho da humildade. É o caminho da pobreza. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz que Deus concede graça aos humildes. Então o caminho de você receber a graça de Deus é você confessar a sua incapacidade, a sua fraqueza, a sua inabilidade, o fato de que você não tem condições de ser aquilo que Deus quer que você seja. E quando você se dispõe de tudo que você tem, de tudo que você é, do seu orgulho, da sua soberba, e você entende, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, eu sou pobre de espírito, eu não tenho nada na minha vida que pudesse apresentar para o Senhor para te impressionar. Aí você começou a passar por debaixo da porta, e você está prestes a entrar no céu. Então aquelas pessoas que querem entrar no céu precisam desse coração vazio. Mas irmãos, o que significa ser humilde de espírito? Primeiro aqui, evidentemente Jesus não está falando aqui de gente que não tem dinheiro. Ser humilde de espírito significa não ter dinheiro, porque se fosse assim, a pior maldição que você podia fazer era dar um dinheiro para um necessitado, porque você não estava ajudando ele a ser humilde. O que Jesus está falando? O que significa ser humilde? O que significa ser pobre?
Essa palavra aqui, no idioma original do Novo Testamento que ele foi escrito, significa ser destituído de riquezas. Significa ser pobre ao ponto de mendigar. Quando a Bíblia diz assim que pobre de espírito, não pense em pobre como aquele sujeito que ganha um salário mínimo. Você deve pensar numa pessoa que não ganha nada e que a sua subsistência, a sua vida depende completamente dos outros. É essa a ideia que Jesus está trazendo. Aí Jesus diz assim: olhe para uma pessoa que não tem nada para se sustentar, que passa fome e que só não morre de fome porque alguém faz caridade com ela, dá um prato de comida. Olhe para uma pessoa assim e você vai ver uma pessoa feliz. Não é estranho isso? Nós corremos disso, não é verdade? Nós fugimos desse tipo de coisa. Nós olhamos para uma pessoa e diz: isso é absurdo. E ninguém consegue ser feliz nessa situação, mas é o que Jesus está dizendo. Felizes são os vazios, os pobres, os desamparados. Felizes são os que são completamente incapazes, dependentes da graça de Deus. Ele está dizendo: bem-aventurados os que mendigam, os acuados, os retraídos. Ele está dizendo isso. Só que ele diz que esses pobres, o restante do texto diz: bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa espírito? Espírito faz referência ao nosso ser interior. Então não é pobre necessariamente exteriormente, mas é você ser pobre dentro do coração, não na sua aparência. Nós temos muitas passagens bíblicas, eu poderia até citar algumas, eu queria pelo menos olhar duas com vocês. A primeira é em Isaías 66. Aqui tem um exemplo dessa bem-aventurança no Antigo Testamento. É um versículo lindo. Antes de você ler esse versículo comigo, pense nessa pergunta: onde é a casa de Deus? Onde é que Deus mora? Já pensou nisso? Uma vez eu entrei na internet e comecei a pesquisar a casa dos homens ricos, onde é a casa do Bill Gates. E aí você vai pesquisando as casas das pessoas, né? Onde fica a casa de Deus? Onde é que Deus mora? Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? É a pergunta que ele está fazendo: onde é que eu moro? Versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Aqui é a mesma bem-aventurança de Jesus proferida no Antigo Testamento. Isso aqui significa você ser pobre de espírito, você ser aflito, abatido. Lembra no Salmo 51, o rei Davi falando: sacrifícios agradáveis a Deus são o coração quebrantado, o espírito contrito, e que Deus nunca vai desprezar esse tipo de pessoa. Vocês estão entendendo, meus irmãos, isso? O que nós estamos dizendo aqui é que Deus se identifica profundamente com aquelas pessoas que mendigam no seu interior. Deus se identifica com aquelas pessoas que não se acham autossuficientes, que não se acham autossalvadores, que dependem completamente de Deus, como aquele publicano no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e que ele fica longe, encostado de cabeça para baixo, cabeça baixa, ele não tem nem coragem de olhar para o céu, e a única coisa que ele diz nos seus lábios é: Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. É com esse tipo de gente que Deus se identifica, com aqueles que curvam as suas cabeças e que assumem que eles não podem oferecer nada ao Senhor e dependem unicamente da misericórdia do Senhor. E ele diz: esses são os felizes, esses são os que encontram a verdadeira felicidade. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos sobre a poderosa mão do Senhor e Ele vos exaltará. Lembre-se, irmãos, que esse ensino de Jesus há 2000 anos atrás escandalizou todas as pessoas, decepcionou muita gente. As pessoas não estavam querendo isso.
As pessoas não estavam querendo um Messias que chegasse propagando um reino de fracos e de contritos. Eles queriam um rei poderoso que liderasse uma rebelião contra Roma. Só que Jesus apresenta essa mensagem. E essa mensagem, passados 2000 anos, continua chocando as pessoas. As pessoas não querem ser isso. Até mesmo dentro da igreja cristã. As pessoas dão atenção às celebridades, aos astros, às estrelas, aos populares. Mas Jesus está nos dizendo através desse texto que ele se identifica com os humildes. Talvez uma questão que fosse importante a gente considerar nesse ponto seria essa: como é que um humilde pode ser útil no reino de Deus? Essa era a pergunta que estava na cabeça de todos os que estavam ouvindo Jesus. Olha, Jesus, esse seu discurso não tem nada a ver com a nossa realidade. Nós não queremos pessoas pobres, nós queremos pessoas valentes, guerreiros. Como é que um humilde pode ser útil diante do reino de Deus? Lembre-se que todas as pessoas, antes de se tornarem grandes no reino de Deus, elas foram humilhadas por Deus. Começou com Jacó. Ele tem um encontro com Deus no atravessar do rio. E o texto diz que ele lutou com Deus a noite inteira. E chegou num certo momento em que Deus deu um pequeno toque. Eu fico imaginando que essa expressão que ele lutou com Deus a noite inteira, como um pai luta com um filho quando os dois se deitam lá. Então você faz aquela condescendência de dar a impressão que o menino está vencendo, mas de repente você vai dar um toquinho, o menino grita já. Foi assim. E o texto diz que naquele dia Deus abençoou Jacó. Aí você continua lendo a Bíblia, você chega na história de Gideão. Deus chama Gideão: vamos liderar essa guerra, vamos libertar o povo, varão valente. Ele diz: Senhor, eu sou mais pequeno, eu sou o menor, eu sou a minha família é a menor de Manassés. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou liderar o povo? Aí é até engraçada a resposta de Deus, dizendo: vai nessa tua força aí, que você vai libertar o povo. E a história bíblica continua. O profeta Isaías encontrando com Deus, antes de se tornar um porta-voz da pregação de Deus, ele dizendo: ai de mim, eu sou um homem impuro. Você continua lendo a Bíblia, chega no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, no seu primeiro encontro com Jesus, Jesus multiplicando aqueles peixes, e ele chegando para Jesus dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Todos pobres de espírito. Irmãos, vamos lembrar disso, irmãos, que no reino de Cristo, os gigantes são os anões. No reino de Cristo, os valentes são os impotentes. No reino de Cristo, os fortes são os fracos. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Então, enquanto o mundo está dizendo para você: tem orgulho, tem ambição, exija os seus direitos, busque o seu lugar ao sol, Deus está olhando para você e dizendo: admita a sua insignificância, admita a sua fraqueza, admita que você não tem nada. O primeiro passo para você entrar no céu é você dizer: eu não posso entrar no céu, eu não tenho condições, eu não tenho condições de viver à altura de Deus. Lembra aquela parábola do Evangelho de Mateus capítulo 18, do credor incompassivo, que deve uma fortuna para um certo homem, e ele chega diante do seu Senhor e diz assim: sê paciente comigo que eu te pagarei. Jesus está ensinando no Sermão do Monte que é tolice você dizer isso. É tolice você achar que pode pagar, que você tem recurso, que você pode fazer alguma coisa. Você precisa acabar com o seu orgulho, com a sua independência. Esse é o modo de você ser salvo, e é o modo de você viver depois que foi salvo. Então o recurso de Deus, para quem quer ser do reino, é admitir: eu não tenho condições de obedecer a Deus como Ele requer. Os 10 mandamentos provam isso. Tem muita gente que acredita que vai para o céu se cumprir os 10 mandamentos. Então, se eu cumprir lá os mandamentos direitinho de Deus, Deus vai me receber no céu. Mas os mandamentos, eles são o raio-x da gente. Os 10 mandamentos provam que você não tem condições de obedecer. Quando você é colocado diante do mandamento: não cobiçarás. Você já cobiçou?
Não dirás falso testemunho. Você já contou uma mentira? Os 10 mandamentos provam que você não tem condição. Então eu queria que isso ficasse claro na mente de todos nós, irmãos, hoje de manhã. Deus está pedindo para a gente uma coisa impossível. Deus está pedindo para a gente uma coisa que nós não temos poder de fazer. Mas junto com essa possibilidade, Ele se oferece a si mesmo, Jesus, e Ele oferece o Espírito Santo que nos capacita a sermos humildes de espírito. Então o caminho da felicidade, no final das contas, eu poderia dizer assim, que é Deus operando em você, é Deus fazendo você ser humilde, é o Espírito Santo de Deus mudando o seu coração, é o Espírito Santo de Deus tirando você do centro, tirando você do foco, tirando os seus desejos de questão, e tudo que você se ocupa é em honrar a Deus, amar a Deus, servir a Deus e amar as pessoas. Quando você faz isso, você se tornou humilde de espírito. Mas lembre-se, você não tem como fazer isso só, você precisa do Espírito Santo, você precisa ser regenerado, você precisa estar em comunhão com Deus. Jesus apresentou uma promessa para aqueles que são humildes de espírito, ou são pobres de espírito. Vamos repetir o versículo? Bem-aventurados os pobres. Qual é a promessa? O reino dos céus. Deus oferece o reino. Irmãos, isso aqui é uma afirmação fantástica, maravilhosa. Deus não está apresentando uma possibilidade, Ele está apresentando um fato. Você de fato é do reino dos céus. Não é que um dia você vai ser. Ele diz, você é, você já está, você já pertence a esse domínio de Deus. Então quando Deus olha uma pessoa que se humilhou para entrar na presença dEle, parando de depender de si, ou quando Ele olha para uma pessoa que está procurando viver na humildade dEle nos dias de hoje, Ele olha para tal pessoa e diz, aqui está meu filho, aqui está um cidadão do meu reino, aqui está uma pessoa que pertence ao meu senhorio, ao meu domínio, que está debaixo do meu governo, que pertence ao meu reino. Você faz parte do reino de Deus. Lembre-se que a Bíblia, quando fala do reino, a Bíblia tanto fala do reino como uma realidade presente e uma realidade futura. A Bíblia diz que espiritualmente nós já estamos no reino. Efésios 2 diz que inclusive nós já nos assentamos nas regiões celestiais em Cristo. Mas ao mesmo tempo nós estamos aguardando a consumação do reino, que é a segunda vinda de Jesus, quando Ele vai derrotar o pecado e vai implantar um reino de glória, de misericórdia e de santidade para toda a eternidade. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que você já está no reino, você já participa do reino. E sabe o que isso significa? Significa que Cristo habita em você, Cristo está dentro do seu coração, significa que Ele cuida de você, que Ele governa a sua vida. E é por isso que Ele nos chama a sermos humildes, pobres do espírito, porque ao chamar-nos para esse caminho de humildade, de fraqueza, de admissão, de completa incoerência moral de estar na presença de Deus, quando você admite isso, você está sendo do reino de Deus. Deus está olhando, ali está um filho, ali está uma filha minha. Mas talvez isso nos leve a uma questão importante, irmãos. Como é que eu posso me tornar humilde de espírito? Já que é impossível, o que é que eu tenho que fazer para ser humilde de espírito? E eu quero te dar algumas sugestões. Talvez seja importante dizer inicialmente que você não deve tentar sozinho, porque é impossível. Ao longo da história tentaram fazer isso. Os monges medievais acharam que se eles se isolassem nas cavernas, nos desertos, nos mosteiros, eles teriam humildade. Mas eles descobriram que a soberba é uma coisa muito entranhada dentro do nosso coração. Portanto, a solução não é você olhar para si, a solução não é olhar para o que você pode fazer. A primeira sugestão é essa: leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Agora, leia a Bíblia como alguém que deseja ver Deus na página da Escritura.
Não é aquela leitura puramente investigativa, mas é você buscando Jesus em cada página da Escritura. É você guardando no coração a palavra de Deus. O que esse texto me ensina? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso abandonar? O que é que Deus deseja que eu cultive? Onde é que está a beleza de Deus nesse texto? Onde é que está a glória de Cristo? Aqui, irmãos, eu não estou falando de uma experiência mística com a Bíblia, mas eu estou falando de um caminhar diário, em que a Bíblia está presente no seu dia a dia, em que você avalia a sua Bíblia, a sua vida a partir da Bíblia. Isso é importante para você, porque ler a Bíblia abre os seus olhos para a grandeza e a beleza de Deus. E quando você percebe a beleza e a grandeza de Deus, você vê o tamanho da sua insignificância. É aqui que ler a Bíblia nos torna humildes. Você vê quem Deus é, você vê a glória de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, a majestade de Deus, e você olha para si. E eu sou pecador, eu sou efêmero, eu sou fraco. E quando você é colocado diante dessa majestade gloriosa, o seu coração treme. Isso faz com que você se sinta pequeno. Isso faz com que você se sinta inadequado de estar na presença de Deus. Por isso ler a Bíblia é importante para você se tornar humilde de espírito. Segundo lugar, a segunda sugestão é que você não deve alimentar a sua carne. O nosso mundo, irmãos, gira em torno de criar situações com as quais nós nos sintamos bem conosco mesmos, de elevar nossa autoestima, da gente se sentir bem, da gente se sentir completo. O problema de tudo isso não é você se sentir bem completo, é porque eles oferecem isso à parte de Deus. É só em Deus que nós nos sentimos completos, é só no Senhor que a nossa autoestima é levantada. Ela é colocada no lugar em que ela deve estar. Quando você transfere isso de Deus para coisas como entretenimento, culto ao corpo, prazeres, viagens, uso de bebidas, sexualidade livre, quando você transfere para todas essas coisas, além de você estar cometendo o pecado de idolatria, você está bebendo de uma fonte que nunca vai matar a sua sede. Então, se você quer ser humilde de espírito, você precisa fugir de tudo aquilo que alimenta o seu orgulho, de tudo que alimenta o seu ego. Você deve constantemente pregar para si mesmo que você é fraco, que você é dependente e que você depende do Senhor completamente. Lembra do que Jesus disse em João capítulo 15? Sem mim, nada podeis fazer. Então você prega isso para você todos os dias. Luta contra o seu orgulho, sacrifica, mata ele. E a terceira sugestão é peça humildade, clame, peça a Deus, coloque o seu joelho no chão. Deus, eu sou orgulhoso, eu sou terrivelmente orgulhoso, eu não posso, uma pessoa levantar a voz para mim, que eu já me sinto ofendido, eu me ofendo com muita facilidade, as minhas reações demonstram que eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu não tenho disposição de, quando levo um tapa na cara, dar outra face. Eu não consigo agir que nem o Senhor age. Me ajuda, tem misericórdia de mim, dá-me do teu espírito. Clame por isso, clame de todo o seu coração, porque a Bíblia diz que Deus nunca despreza um coração quebrantado e contrito. E se você fizer isso, e se Deus visitar o seu coração com humildade, você vai ter muitos benefícios. O primeiro deles é que você vai se despojar de si mesmo, se libertar de você. Você sabia disso? Deus quer que você se liberte de você. Tem gente que diz assim, eu quero me libertar da maldição da pobreza, eu quero me libertar de não sei o que. Você tem que se libertar de si mesmo, e a humildade ajuda você a fazer isso. O salmista, no Salmo 131, ele diz no versículo 1 e 2, Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Eu não ando em busca de coisas maravilhosas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ao contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, tal como a criança,
descansa nos braços da sua mãe. Desse mesmo modo, é a minha alma para contigo. Isso é se despojar de si mesmo. É você parar de correr atrás de coisas que elevem o seu orgulho e você se permitir ser acalentado por Deus. Você encontrar significância nesse abraço espiritual do Senhor. Você já viu uma criança quando está com muita fome, um bebê, que a mãe vai aproximando ele do leite materno? Você já viu como é que a criança fica agitada? Como se estivesse batendo, até a hora que ela consegue pegar. Quando ela encaixa ali, ela começa a relaxar, a acalentar. É o que o texto sagrado está chamando você a fazer. Você parar de se debater com as coisas desse mundo, com o seu orgulho, com o que você quer, e você se deleitar, você se alimentar no Senhor. Se permitir ser cuidado por Ele. Irmãos, esse é um benefício maravilhoso de quem é humilde de espírito. É você aprender a se realizar no Senhor. A perceber que tudo que você precisa é Deus, e Ele já te foi dado. É por isso que é libertador você ser humilde de espírito. Sabe um outro benefício? Você vai admirar mais Deus. Você vai ficar menos encantado com si mesmo, com as suas facetas, com as suas realizações, com a sua inteligência, com a sua beleza, com a sua capacidade. Você vai ficar muito encantado com Cristo. A Bíblia diz isso, que quando nós temos contato com a Escritura, é como se os nossos olhos fossem descobertos e o brilho de Deus vem sobre nós. Não vai ser bom isso para você? Em vez de você olhar tanto para a sua beleza, você contemplar a beleza de Cristo. Enquanto você joga tanto confete em cima de você por tudo que você faz e conseguiu nessa vida, você ter um coração grato ao Senhor. Esse é um benefício de quem é humilde de espírito. Um outro benefício é que você vai parar de murmurar. Você vai parar de se queixar. Sabe por quê? Porque um mendigo sabe que não merece nada. Não é verdade? O mendigo não tem exigências, porque ele sabe que não tem direito algum. Você vai parar de murmurar. Você vai ver mais qualidades nas pessoas do que seus próprios defeitos. Porque na fraqueza das pessoas e no erro, nos pecados das pessoas que tanto te ofendem, você vai ver os seus próprios erros e os seus próprios pecados. Você vai dizer: eu sou assim também. Eu sou pior do que isso. Eu já disse coisas terríveis, muito piores do que essa que eu acabei de ouvir. O humilde de espírito, ele é sempre solícito com as atitudes de enfrentamento, de ofensa que recebe. Porque ele sabe que é pecador. Ele sabe como é dentro do seu coração. Sabe um outro benefício de você ser humilde de espírito? Você vai orar mais. O que o mendigo faz, irmãos? O mendigo faz o quê? Pede, não é isso? Pede. Então, se você é um pobre de espírito, o que você vai fazer mais na sua vida cristã? Você vai estar sempre pedindo, você vai estar constantemente batendo na porta do céu, e você não vai sair de lá até que você receba o Senhor. Então, humildes de espírito oram. Arrogantes não oram. Arrogantes assumem que eles podem fazer alguma coisa, ser o que eles querem ser, mas os humildes curvam os seus joelhos. Os humildes aceitam as condições de Cristo. O humilde de espírito olha para si mesmo e diz: Senhor, eu sei que eu só merecia uma coisa nesse mundo, eu merecia o inferno. Portanto, qualquer coisa que o Senhor permitir que venha para a minha vida, é melhor do que o inferno. Vem uma doença, um câncer terminal, um câncer é melhor do que o inferno. Vem o desemprego, o inferno é pior do que o desemprego. Você olha para a vida com mais gratidão, quando se é humilde de espírito. Você vai ter sempre um coração grato ao Senhor. Então, meus irmãos, eu estou caminhando aqui para as minhas conclusões, e eu queria só terminar falando essas duas ideias. Primeiro, para você que está aqui essa manhã e ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero te dizer, no nome de Jesus, que Ele está te convidando
a você se rastejar diante dele, de você se curvar, de você dobrar os seus joelhos diante daquele que é o Rei, de você se rastejar e dizer: Senhor, me aceita, tem misericórdia. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo para você: aceite Jesus. Eu estou dizendo: curva o seu joelho e diga: Jesus, me aceite. Eu sou fraco, eu não tenho nada para te oferecer. Qualquer coisa que eu pudesse me gabar está aquém de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor merece. Então tem misericórdia de mim, me recebe como filho, como filha, por tua graça, por tua misericórdia, porque se o Senhor olhar para a minha vida, o Senhor não vai ver nada de bom. Você gostaria de fazer isso hoje? Você sabia que esse é o único caminho da felicidade que existe? Você quer ser feliz? Se curve diante de Jesus. Admita a sua pobreza, a sua fraqueza. Admita que você não tem nada. E quando você admitir que não tem nada, Jesus vem ao seu encontro e te dá tudo. Quando você admitir que você está completamente vazio, Ele vem e enche você. Quando você admitir que você não tem valor nenhum, você vai perceber que Ele te valoriza muito. Então estou te chamando essa manhã, no nome de Jesus, entregue seu coração a Jesus em oração. Fale com Ele nesse momento, dizendo: Senhor, eu quero isso, eu quero ser humilde de espírito, eu quero ser teu filho, eu quero ser do reino, eu quero ser salvo, eu quero ser purificado, eu quero ser uma nova pessoa. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio no sacrifício que Ele fez no Calvário por causa do meu pecado. Fale com Deus nesse momento, para Deus fazer de você um humilde de espírito. E para você que já creu no Senhor, eu espero que fique gravado no seu coração que Deus te deu uma missão impossível. Não tem como você ser humilde de espírito por você mesmo. Você necessita do Espírito Santo. Você precisa da graça de Deus. Você tem que dobrar os seus joelhos todos os dias, pedindo que Deus ajude você a ser aquilo que Ele requer que você seja. Você parar de tentar fazer as coisas na sua força. Você parar de tentar ser santo através do seu próprio esforço. Mas você se curvar, depender do Senhor, orar, ter a mente voltada para o Senhor, o coração unido a Deus em oração durante todo o dia, para que Ele visite o seu coração e faça de você alguém humilde. E quando Ele fizer, você vai descobrir de fato o que é uma vida feliz. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude e que no nome dEle, para a glória dEle, todos nós sejamos humildes de espírito.